O que os antigos registros sumérios revelam que muda tudo sobre a humanidade. Os antigos registros sumérios falam de origens que desafiam o que achamos saber sobre o início da humanidade. Eles sugerem conexões com forças além do comum, escondidas em tabletes de argila, que contam histórias de deuses e povos que moldaram nosso mundo de formas inesperadas. E se os antigos registros sumérios indicam que nossa história humana é mais antiga e complexa do que imaginamos? Esses textos, gravados em argila por mãos há muito silenciadas, nos levam a questionar as raízes do que nos torna humanos. Eles pintam um quadro onde o tempo se estende para além das narrativas simples que aprendemos. Civilizações perdidas surgem como ecos de um passado que não se encaixa no fluxo linear de eventos que conhecemos. Imagine um rio que flui devagar, carregando segredos de terras distantes, e de repente revela camadas de sedimentos que alteram o mapa inteiro. Os sumérios, em sua escrita em cunha, descrevem criações divinas e reis de eras longas, convidando-nos a pausar e refletir. Porque esses relatos insistem em intervenções de seres celestiais na formação da humanidade. Eles nos fazem considerar se o que chamamos de evolução veio misturado com influências que ainda não compreendemos por completo. O enigma reside nessa interseção entre o humano e o divino, entre o que escavamos da terra e o que interpretamos da mente antiga. Essa pergunta abre portas para o tempo profundo, onde civilizações como a Suméria florescem em vales férteis e deixam marcas que ecoam até hoje. Não se trata de reescrever tudo de uma vez, mas de olhar com calma para as rachaduras na nossa compreensão. Os registros sumérios nos guiam por esse labirinto com honestidade, separando o que foi encontrado do que pode ser imaginado. Eles nos convidam a sentar e ouvir as vozes do passado, sem pressa, permitindo que a curiosidade cresça naturalmente. Essa reflexão sobre o ancestral nos conecta a um todo maior, onde o mistério da humanidade se revela aos poucos, como um véu que se levanta devagar. E se essa complexidade nos mostrar que somos parte de algo mais vasto, algo que transcende as fronteiras do que acreditamos possível? Os textos sumérios não gritam respostas, mas sussurram possibilidades que merecem nossa atenção serena. Eles nos levam a contemplar como o passado molda o presente, convidando cada um a explorar essas camadas com mente aberta. O enigma persiste, calmo e convidativo, pronto para ser desvendado passo a passo. Pense na sua rotina diária, como caminhar pelo mesmo caminho todos os dias, sem notar as raízes que se entrelaçam sob a terra. Essas raízes, escondidas à vista de todos, sustentam a árvore que vemos acima do solo. Da mesma forma, os segredos ancestrais da humanidade jazem enterrados em camadas simples, esperando que olhemos além do superficial. Ao cavar um jardim ou observar o solo após a chuva, percebemos como o passado se acumula devagar, camada por camada, sem alarde. Cada pedaço de terra carrega traços de eventos esquecidos, como folhas caídas que se transformam em solo fértil. Essa ideia cotidiana nos abre a mente para os mistérios humanos, mostrando que o que parece ordinário pode esconder profundidades surpreendentes. Os antigos registros sumérios funcionam assim. Eles são como essas camadas de solo, revelando histórias que não notamos à primeira vista. Ao lermos sobre deuses que descem do céu e moldam o barro humano, entendemos que nossas origens podem ter raízes mais intrincadas do que as narrativas diretas que contamos. Não há necessidade de ferramentas complicadas para começar a ver isso. Basta observar o mundo ao nosso redor. Considere como uma conversa casual com um vizinho
pode revelar laços familiares antigos, conectando-o agora ao que veio antes. Os sumérios nos ensinam que nossos antepassados deixaram pistas semelhantes, em forma de tabletes, que registram crenças e eventos. Essa analogia com o solo nos lembra que os mistérios não são distantes ou intimidadores. Eles estão integrados ao tecido da vida cotidiana. Ao pisar na terra, estamos pisando em histórias que se entrelaçam com as nossas. Os registros sumérios, por exemplo, descrevem práticas de cultivo e comércio que ecoam em nossas rotinas modernas, mas adicionam camadas de mitos que questionam de onde viemos. Imagine desenterrar uma velha moeda no quintal. Ela não muda o dia a dia, mas ilumina um pedaço do passado que altera nossa visão. Da mesma maneira, esses textos ancestrais nos convidam a escavar com gentileza, sem forçar respostas. Eles mostram que os enigmas humanos surgem de observações simples, como o ciclo da água que nutre a terra, e, por extensão, as sociedades que nela crescem. Essa perspectiva abre nossa mente sem esforço, tornando o tempo profundo acessível e relatável. Não se trata de saltar para conclusões grandiosas, mas de reconhecer que o mistério está ao alcance, como as raízes sob nossos pés. Os sumérios capturaram isso em suas inscrições, misturando o mundano com o extraordinário, e nos incentivam a fazer o mesmo em nossa busca pelo entendimento. Ao conectar o cotidiano aos ancestrais, percebemos que os segredos da humanidade não são exclusivos de especialistas. Eles pertencem a todos que param para olhar mais de perto. Essa abertura mental nos prepara para mergulhar mais fundo, onde as camadas revelam padrões que unem o humano ao vasto. Sem exageros, apenas a serenidade de descobrir que o passado sussurra em cada passo que damos. Assim, os registros sumérios se tornam ponte entre o simples e o profundo, convidando-nos a explorar com curiosidade natural. E nessa exploração, encontramos que os mistérios ancestrais enriquecem o presente, tornando-o mais rico em significado. O tempo profundo se desdobra como uma tapeçaria tecida devagar, onde a terra respira e se transforma sem pressa. Paisagens que outrora se estendiam vastas e verdes cedem lugar a planícies áridas, com rios que ao longo de eras imensas mudam seus leitos como veias que se reorganizam no corpo do mundo. Imagine florestas densas, cheias de sombras frescas e sons de vida, dando passo a dunas que sussurram sob o vento, um processo gradual que revela a paciência da natureza. Essas mudanças não acontecem em um instante. Elas se acumulam como poeira fina, camada após camada, moldando o solo e o ar que nos cerca. Espécies antigas, com formas adaptadas a mundos agora alterados, desaparecem em silêncio, deixando apenas ecos em ossos fossilizados ou pegadas preservadas em rochas. Não há drama nessas transições, apenas o fluxo sereno de um planeta que se renova. Rios que nutriam vales férteis secam ou se desviam, criando novos caminhos que convidam a vida a se reinventar. Onde antes havia mares rasos e criaturas marinhas nadando em águas calmas, surgem terras secas, pontilhadas por conchas endurecidas que contam histórias de águas passadas. Essa lentidão do tempo profundo nos ensina a apreciar o equilíbrio frágil entre o que persiste e o que se dissolve. Florestas que abrigavam bandos de animais com pelagens espessas e chifres curvados recuam ante o avanço de desertos quentes, onde apenas as formas mais resistentes sobrevivem. Cada era se sobrepõe à anterior, como páginas de um livro antigo cujas bordas se fundem, borrando as linhas entre o que foi e o que virá. A terra, em sua sabedoria quieta, esconde essas transformações em camadas de sedimento, onde folhas caídas se tornam carvão e troncos caídos
viram pedra. Espécies que outrora dominavam planícies abertas, correndo em manadas ou voando em céus claros, encontram seu fim quando o clima muda, os rios alteram e as florestas encolhem. Mas nesse adeus há espaço para o novo, sementes que esperam o momento certo para brotar em solos renovados. O tempo profundo evoca uma maravilha calma, onde o desaparecimento não é perda, mas parte de um ciclo que continua. Rios que cortavam montanhas erodem vales profundos, carregando areias que se depositam em deltas tranquilos, criando solos ricos para o que virá depois. Desertos que se expandem e engolem o que restou de savanas, mas em suas areias finas, ventos esculpem formas que inspiram quietude. Animais com escamas iridescentes ou penas coloridas, adaptados a mundos úmidos e sombreados, deixam de existir quando as chuvas rareiam e o sol domina. Seus vestígios permanecem, gravados em ardósia ou argila, como lembretes serenos de uma diversidade que enriqueceu a terra. Essas vastas eras nos convidam a caminhar devagar, sentindo o peso das mudanças que moldaram o solo sob nossos pés. Onde florestas antigas se erguiam como catedrais verdes, agora há estepes abertas, onde o vento carrega sementes de gramíneas resistentes. Rios que serpenteavam por continentes inteiros alteram seus cursos, inundando planícies ou secando leitos antigos, forçando a vida a se mover e se adaptar. Espécies que viviam em harmonia com esses fluxos, peixes que nadavam em correntes fortes, aves que nidificavam em margens úmidas, somem quando o equilíbrio se desloca. No entanto, essa transformação gradual carrega uma beleza intrínseca, um testemunho da resiliência do mundo. O tempo profundo, com suas paisagens em mutação, nos mostra que nada é fixo. Tudo flui como um rio invisível, conectando o que foi perdido ao que emerge. Desertos que cobrem o que foram, oceanos internos deixam conchas fossilizadas como joias enterradas, evocando o passado aquático em meio à aridez. Florestas que recuam ante glaciações ou secas prolongadas cedem espaço a pradarias, onde novas formas de vida pastam sob céus amplos. Cada mudança é um sussurro da terra, convidando-nos a maravilhar-nos com sua paciência infinita. Espécies antigas, com presas longas ou asas amplas, tornam-se memórias em camadas rochosas, enquanto o planeta continua sua dança lenta. Rios que mudam de rumo criam lagos efêmeros ou canais que irrigam terras novas, nutrindo o ciclo da vida. Essa serenidade do tempo profundo nos prepara para entender como a humanidade se entrelaça nessas transformações, emergindo de um mundo em constante devir. As eras vastas, com suas florestas virando desertos e rios, redefinindo mapas, formam o pano de fundo onde nossas raízes ancestrais se plantam, convidando-nos a refletir sobre a continuidade quieta de tudo. Dentro desse fluxo sereno do tempo profundo, os ancestrais humanos emergem como parte da tapeçaria, adaptando-se com paciência às mudanças que a terra impunha. Eles andavam por terras que se alteravam devagar, seguindo rios que mudavam de curso, ou florestas que se afinavam sob o sol mais quente. Não era uma corrida apressada, mas um movimento natural, como folhas levadas pela brisa, espalhando-se por planícies e vales em busca de água e sombra. Esses primeiros seres humanos, com corpos moldados pela necessidade, aprendiam a colher frutos de árvores que resistiam à seca ou a caçar animais que se moviam para pastos mais verdes. Cada passo os levava a novos horizontes, onde o solo variava de macio e úmido a seco e pedregoso, forçando-os a ajustar ferramentas simples de pedra ou osso para cortar raízes ou quebrar cascas. A evolução acontecia devagar,
como um rio que erode as margens ao longo de gerações, tornando os corpos mais ágeis para atravessar savanas abertas ou mais resistentes ao frio de montanhas emergentes. Eles formavam laços em grupos pequenos, compartilhando fogo para aquecer noites longas e histórias para guiar os dias. Essa adaptação não era barulhenta, era um sussurro de sobrevivência, onde o mistério dos começos se perdia nas brumas do tempo, deixando apenas vestígios em cavernas ou abrigos rochosos. Imagine famílias caminhando ao amanhecer, carregando o que podiam em peles ou cestos tecidos de fibras, cruzando rios rasos que outrora eram caudalosos. Quando as chuvas escasseavam, eles se moviam para onde a terra ainda oferecia ervas e presas, aprendendo a ler os sinais do vento ou das estrelas para não se perderem. Comunidades começavam a se firmar em lugares onde o solo se mostrava generoso, como margens de lagos que se formavam de rios desviados, permitindo que plantassem sementes de grãos selvagens e observassem seu crescimento. Esses assentamentos iniciais eram simples, abrigos de galhos e barro, círculos de pedras para fogueiras que uniam as noites. A serenidade da evolução lenta se via nessa transição, de nômades que seguiam o rebanho a grupos que ficavam, cultivando laços com a terra que os nutria. O mistério dos inícios esquecidos reside aí, em como esses começos se entrelaçaram com um mundo em mudança, sem registros claros, apenas ecos em ossos que contam de jornadas longas. Ancestrais que viviam perto de costas, onde o mar lambia areias, adaptavam-se pescando com lanças afiadas, enquanto outros, em vales profundos, domesticavam plantas que cresciam ao lado de trilhas antigas. Cada adaptação era um passo quieto na dança da vida, onde o corpo se afinava para correr mais longe ou a mente para lembrar rotas de água. Migrações cruzavam terras vastas, de florestas úmidas para estepes secas, levando consigo ferramentas que evoluíam de lascas brutas a lâminas mais finas, moldadas pela necessidade diária. Quando o clima amolecia, comunidades se expandiam ao redor de fontes permanentes, erguendo moradias que resistiam a ventos fortes ou inundações suaves. Essa emergência de vilas fixas trazia um novo ritmo. Dias passados em plantar e colher, noites em contar relatos de viagens passadas. O tempo profundo envolvia tudo isso em calma, permitindo que a humanidade se tecesse devagar no tecido da terra, com começos que se dissolvem no esquecimento como névoa matinal. Eles navegavam mudanças sem mapas, guiados pelo instinto que se passava de pai para filho, adaptando peles para roupas em invernos frios ou abrigos para verões quentes. Em planícies que se abriam como páginas viradas, grupos se reuniam para trocar sementes ou peles, tecendo as primeiras redes de conexão que prenunciavam sociedades maiores. A evolução lenta ecoava a paciência da natureza, onde uma geração plantava e a próxima colhia, sem pressa para dominar, apenas para pertencer. O enigma dos inícios perdidos nos convida a imaginar essas figuras sombrias, caminhando sob céus estrelados, deixando pegadas que o vento apagava, mas cujas lições perduravam no sangue. Quando rios transbordavam, eles erguiam diques de terra simples, aprendendo a guiar a água para campos que secavam. Comunidades se firmavam assim, em bolsões de fertilidade que o tempo profundo preservava, como ilhas em um mar de areia. Essa adaptação serena nos mostra a humanidade não como conquistadora, mas como parte do fluxo, emergindo de migrações que ligavam continentes em silêncio. Ferramentas de osso para pescar em águas calmas, ou de pedra para moer grãos em vales protegidos, marcam essa transição para o fixo.
o mistério permanece nos detalhes esquecidos. De onde vieram as primeiras palavras compartilhadas ao redor do fogo, ou como os sonhos de terras distantes guiaram os passos. Gerações se sucediam em harmonia com as estações, domesticando o fogo para cozinhar raízes que antes se comiam cruas, fortalecendo laços que transformavam grupos em clãs. Quando desertos avançavam, eles recuavam para oásis escondidos, adaptando-se com poços cavados à mão e redes para capturar o orvalho. Essa lentidão evolutiva carrega uma beleza quieta, onde o humano se entrelaça com o mundo mutante, deixando um rastro de assentamentos que brotavam como flores em solos renovados. O tempo profundo guarda esses começos em camadas suaves, convidando-nos a refletir sobre como nossas raízes se plantaram nesse solo em devir, preparando o terreno para civilizações que floresceriam em vales férteis, como os sumérios, cujos registros nos levam ainda mais fundo nessa jornada ancestral. Dentro desse vasto fluxo do tempo profundo, onde ancestrais humanos teciam sua existência com a terra em mudança, surge a civilização suméria como um ponto luminoso em um vale fértil banhado por rios generosos. Esses rios, com águas que fluíam constantes e depositavam sedimentos ricos, criavam solos que nutriam colheitas abundantes, permitindo que grupos de pessoas se reunissem em vilas permanentes. A Suméria emerge como uma das primeiras sociedades conhecidas, florescendo em um lugar onde a terra se mostrava acolhedora, longe das migrações incertas dos tempos anteriores. Aqui, as pessoas deixavam de ser apenas caçadores ou coletores errantes para se tornarem construtores de comunidades, erguendo casas de tijolos de barro seco ao sol e canais que guiavam a água para campos de grãos. O tempo profundo, com sua paciência infinita, preparava esse cenário. Rios que outrora serpenteavam livres, agora eram aliados, moldados por mãos humanas para sustentar a vida em escala maior. Os sumérios viviam em harmonia com esse ambiente, plantando sementes que brotavam em solos úmidos e criando rebanhos que pastavam em pastagens verdes ao longo das margens. Suas vilas se espalhavam como raízes de uma árvore antiga, conectadas por caminhos de terra batida que facilitavam o movimento de pessoas e bens. Nesse contexto, os tabletes de argila se tornam os guardiões das histórias cotidianas, objetos simples moldados à mão e endurecidos pelo fogo ou pelo sol. Esses tabletes não eram tesouros escondidos, eram ferramentas práticas, como cadernos usados para anotar o dia a dia. Neles, as pessoas gravavam marcas em forma de cunhas, pressionadas com uma vara de junco em argila ainda úmida, para registrar trocas de grãos por lã ou o número de ovelhas em um rebanho. Imagine um mercador marcando em um tablete pequeno o que recebia em troca de cerâmica feita à mão, ou um agricultor listando as sementes plantadas ao longo de um canal. Essas inscrições capturavam a essência da vida suméria, o comércio que fluía como os rios, trazendo peles de terras distantes e metais de montanhas próximas, tudo anotado com precisão para evitar disputas. Os tabletes revelam crenças que entrelaçavam o mundano com o sagrado, descrevendo deuses que vigiavam as colheitas e rituais que pediam chuvas para encher os canais. Não se tratava de textos complicados. Eram relatos diretos, como diários de uma família que orava para que o rio não transbordasse demais. A argila, abundante no vale, era o meio perfeito, barata e duradoura, transformando palavras faladas em marcas permanentes que sobreviviam ao tempo. Os sumérios usavam esses tabletes para tudo, desde contratos de casamento, onde famílias uniam laços por meio de bens compartilhados, até hinos cantados em templos para honrar forças que controlavam as águas.
O comércio se expandia por rotas que seguiam os rios, levando tabletes que documentavam cargas de tâmaras secas ou ferramentas de cobre, mostrando como a sociedade se organizava em torno da abundância do vale. Crenças apareciam em inscrições que falavam de mundos além do visível, onde seres divinos caminhavam entre os humanos, guiando decisões diárias, como quando plantar ou colher. Esses registros cotidianos pintam um quadro de uma vida equilibrada, onde o trabalho nos campos se misturava a festas que celebravam a fertilidade da terra. Tabletes encontrados em casas comuns revelam contas de dívidas pagas com cebolas ou cerveja caseira, ilustrando trocas simples que sustentavam laços comunitários. As crenças sumérias, gravadas nesses mesmos tabletes, enfatizavam a importância de templos como centros onde a vida se renovava, com sacerdotes anotando visões de deuses que desciam para abençoar o solo. O Vale Fértil, com seus rios que depositavam lama negra a cada cheia, permitia que essa sociedade prosperasse, e os tabletes capturavam esse florescimento em detalhes práticos. Comércio com vizinhos distantes trazia ideias novas, registradas em argila, como relatos de barcos que navegavam águas calmas, carregando tecidos tingidos de cores vivas. As inscrições sobre crenças incluíam histórias de criação, onde o mundo surgia de misturas divinas, refletindo a visão suméria de um universo interconectado. Esses tabletes, espalhados por vilas e templos, serviam como memória coletiva, passando conhecimentos de geração em geração, sem depender apenas da fala. A vida suméria, nesse lugar abençoado pelo tempo profundo, era de trabalho constante, mas sereno. Cavar canais ao amanhecer, trocar bens ao meio-dia e orar ao entardecer, tudo ecoado nesses fragmentos de argila. O comércio fomentava laços que se estendiam além do vale, com tabletes que listavam rotas para obter pedras preciosas ou madeiras resistentes. Crenças em deuses que controlavam os rios garantiam que as anotações incluíssem pedidos por equilíbrio, evitando secas ou inundações. Assim, os sumérios ancoravam sua existência nesse vale, usando tabletes para tecer o tecido da sociedade, onde o cotidiano se entrelaçava com o eterno. Esses registros simples nos convidam a ver como uma civilização precoce se ergueu, deixando pistas que nos levam a questionar o que mais se esconde em suas marcas gravadas. Do dia a dia anotado em argila, emergem vislumbres de um mundo que desafia nossas ideias sobre os começos humanos, preparando o terreno para explorar as evidências que esses tabletes revelam em escavações posteriores. Escavações em sítios sumérios trouxeram à luz evidências que iluminam o dia a dia dessa civilização antiga. Arqueólogos desenterraram tabletes de argila em camadas de solo compacto, perto de ruínas de templos e casas comuns. Esses tabletes, endurecidos pelo tempo, mostram marcas em cunha que formam palavras e imagens simples. Eles retratam deuses como figuras altas com chifres ou asas, sentados em tronos ou carregando símbolos de água e grãos. Reis aparecem em poses firmes, com coroas e cajados, supervisionando trabalhadores ou oferecendo presentes a esses deuses. Histórias de criação surgem em linhas gravadas, descrevendo como o mundo veio de um caos aquoso, com deuses misturando barro e sangue para formar humanos. Esses achados são fatos concretos, tabletes reais, tocados por mãos há muito desaparecidas, preservados em museus ou laboratórios. Eles revelam uma escrita avançada, onde cunhas pressionadas criam sons e ideias, permitindo que pensamentos se fixem em argila úmida antes de secar. Essa escrita não era só para elites. Aparecia em tabletes de tamanhos variados,
de pequenos para contas a grandes para relatos. As estruturas sociais ficam claras nesses artefatos. Reis governavam cidades-estado, com templos no centro, onde sacerdotes anotavam orações e doações. Trabalhadores comuns usavam tabletes para registrar estoques de comida ou ferramentas, mostrando uma sociedade organizada em camadas, de camponeses a governantes. Distinguimos o que foi encontrado do que interpretamos. Os tabletes existem, com marcas visíveis, mas as histórias de criação são relatos sumérios, não provas de eventos literais. Arqueólogos escavam em vales onde rios antigos depositavam argila, revelando pilhas de tabletes em salas de arquivos, como bibliotecas de barro. Um tablete pode mostrar um deus chamado Enki, deus das águas, criando rios para irrigar terras secas, com linhas que descrevem humanos como servos desses deuses. Outro retrata um rei construindo um zigurate, uma torre escalonada de tijolos, para se aproximar do céu. Esses desenhos são simples, feitos com a mesma cunha da escrita, misturando texto e imagem em uma linguagem visual. A escrita avançada indica prática longa, de marcas pictográficas iniciais a um sistema que expressa ideias complexas, como leis ou hinos. Sociedades se estruturavam ao redor disso, com escribas treinados copiando textos em escolas de templos, passando o conhecimento de mestre a aluno. Evidências factuais incluem milhares de tabletes catalogados, com padrões que mostram rotinas. Um descreve um rei distribuindo terra a famílias leais, outro lista deuses em uma procissão anual. Interpretações vêm depois. Esses reis podem ter sido reais, baseados em selos com seus nomes, mas os deuses representam crenças, não figuras históricas confirmadas. Escavações em lugares como Nippur ou Ur revelam contextos. Tabletes enterrados com oferendas, sugerindo uso ritual, ou espalhados em mercados antigos, indicando o comércio. Um achado notável é um tablete com uma história de criação, onde deuses fadigados criam humanos para trabalhar em seu lugar, aliviando o fardo divino. Isso é fato. O texto existe, gravado em argila. A interpretação é que reflete a visão suméria de trabalho como dever sagrado, conectando sociedade a crenças. Estruturas sociais emergem de listas de nomes. Reis com títulos que indicam poder sobre exércitos e canais. Sacerdotes gerenciando estoques de templos que serviam como bancos comunitários. A escrita permitia isso. Contratos selados com impressões de anéis, garantindo trocas justas. Não há exagero nos achados. São pedaços de argila que, quando limpos e lidos, mostram uma civilização que valorizava o registro. Distinguimos honestamente. As imagens de deuses são artísticas, talvez inspiradas em líderes ou forças naturais, não evidências de visitas reais. Reis retratados em tabletes com vitórias sobre inimigos apontam para conflitos locais, com estruturas que incluíam muralhas e portões. Um tablete de criação descreve o nascimento de cidades a partir de sementes divinas, misturando mito com geografia real do vale. Arqueólogos usam ferramentas simples para extrair esses itens, preservando o solo ao redor, para entender camadas de ocupação. Esses tabletes revelam avanços, escrita que evolui de símbolos para a gramática, permitindo leis que regulam casamentos ou heranças. Sociedades se organizam em torno de templos, onde deuses são centros, com reis como intermediários. Fatos, tabletes datados por estilo e contexto, mostrando continuidade cultural. Interpretações. As histórias de criação sugerem origens compartilhadas, mas sem provas além do texto. Escavações continuam, revelando mais tabletes em poços ou sob pisos, cada um adicionando detalhes a essa tapeçaria social. Um exemplo é um tablete com um rei orando a uma deusa da fertilidade, pedindo colheitas boas,
ligando governança a crenças cotidianas. A escrita avançada facilitava a administração, relatórios de canais que distribuíam água, evitando disputas. Estruturas incluem guildas de artesãos, cujos produtos, cerâmica, tecidos, aparecem em anotações. Honestamente, o que escavamos são artefatos tangíveis, mas as narrativas de deuses e reis convidam a reflexões sobre como os sumérios viam seu mundo. Esses achados iniciais pavimentam o caminho para entender listas de reis e mitos que se entrelaçam com esses tabletes, sugerindo reinados longos e intervenções que desafiam nossas ideias de tempo linear. Eles nos levam a examinar como esses relatos de origens divinas se conectam a evidências mais profundas, mantendo a distinção entre o encontrado e o imaginado com clareza serena. Entre esses achados iniciais de tabletes e ruínas, emergem narrativas específicas que aprofundam o enigma dos orígenes humanos, como as listas de reis sumérios e os mitos de criação. Essas listas aparecem em tabletes de argila cozida ao fogo, materiais resistentes que sobrevivem enterrados em solos secos do vale. A argila, moldada em placas retangulares, era endurecida para durar, e as marcas em cunha, traços em forma de cunha pressionados com uma vara, formam linhas que leem como relatos diretos. Uma lista típica começa com reis que governaram por períodos imensos, descritos como eras de paz e construção, onde cidades surgiam de nada. Esses reis, com nomes como Alulim ou Enmenluana, são listados em sequência, passando de figuras divinas para humanas, sugerindo um tempo que se estende além do que esperamos para sociedades antigas. Os tabletes mostram esses reinos como longos fluxos de liderança, onde um rei entregava o poder ao próximo, mantendo a ordem em templos e canais. Não são meras contas, são histórias que misturam fatos de governança com toques de intervenção divina, como deuses escolhendo sucessores em visões noturnas. A evidência é o tablete em si, argila lisa com cunhas alinhadas em colunas, preservando nomes e feitos em uma escrita que flui da esquerda para a direita. Interpretações surgem quando notamos os reinados estendidos, que implicam uma história humana mais profunda, predatando as narrativas comuns de desenvolvimento lento. Esses textos sugerem que a humanidade começou com a ajuda de seres celestiais, não só por esforço próprio. Mitos de origens, gravados em tabletes semelhantes, descrevem deuses reunidos em conselhos, decidindo criar humanos para cuidar da terra. Um mito conta como Enki, deus das águas doces, mistura a argila do solo com essência divina para formar o primeiro homem, dando-lhe vida com um sopro ou um ritual de sangue. Esses relatos aparecem em argila cozida, com cunhas que desenham deuses com rios fluindo de suas mãos, ou humanos emergindo de montes de terra úmida. São narrativas simples, contadas em linhas que se conectam como conversas antigas, sem adornos desnecessários. Os tabletes foram encontrados em templos, onde sacerdotes os liam em voz alta durante cerimônias, passando as histórias para gerações. A intervenção divina é central. Deuses descem do céu ou do submundo para guiar a criação, plantando sementes de civilização em vales vazios. Isso sugere uma história que precede o que achamos ser o início das cidades, com reinos que ecoam de um passado semidivino. Distinguimos o fato: os tabletes existem, com textos legíveis que listam reis e descrevem mitos. A hipótese vem da leitura literal, que aponta para origens influenciadas por forças além do humano, alterando nossa visão de evolução isolada. Outra lista menciona reis antes do dilúvio, um evento onde águas cobrem a terra, e sobreviventes reiniciam a sociedade
com conhecimento preservado em argila. Cunhas finas marcam esses nomes, mostrando transições de deuses reis para mortais, como se o tempo se dobrasse em eras longas. Mitos expandem isso. Humanos são criados para trabalhar nos jardins divinos, aliviando deuses cansados de cavar canais e colher frutos. A argila dos tabletes, às vezes com selos impressos de cilindros rolados, adiciona autenticidade, como assinaturas em contratos antigos. Esses achados sugerem que a Suméria via sua história como ponte entre o divino e o terreno, com reinados que desafiam linhas de tempo curtas. Não há prova física de deuses, mas os textos, em sua forma simples, convidam a considerar se intervenções míticas refletem eventos reais esquecidos. Listas de reis aparecem em múltiplos tabletes, variando ligeiramente, o que indica cópias de uma tradição oral para a escrita. Um tablete descreve um rei, governando por ciclos lunares incontáveis, construindo barcos para navegar rios divinos. Mitos de origens ligam isso à criação. Deuses moldam humanos de barro, misturado com lágrimas ou suor, dando-lhes tarefas que espelham o dia a dia sumério. A cunha, ferramenta básica, permite detalhes vívidos, deuses discutindo em assembleias, decidindo o destino da humanidade. Esses narrativos predatam timelines comuns, sugerindo que sociedades complexas surgiram mais cedo, guiadas por conhecimentos de outro lugar. Evidência factual: tabletes de argila cozida em fornos ou ao sol, com cunhas que formam sílabas e palavras. Hipótese: os reinados longos podem simbolizar dinastias estendidas ou indicar uma memória coletiva de tempos mais antigos. Mitos descrevem origens onde humanos recebem dons como linguagem ou fogo de deuses, ecoando adaptações ancestrais. Encontrados em escavações de palácios, esses tabletes mostram como reis usavam listas para legitimar poder, ligando-se a antepassados divinos. A intervenção surge em linhas que falam de deuses descendo para coroar o primeiro rei, iniciando eras de prosperidade. Isso muda nossa visão. Em vez de surgimento gradual, há um impulso externo na história humana. A argila, abundante e moldável, captura esses mitos em forma permanente, como memórias gravadas no solo. Listas terminam com reis históricos, conectando o mito à realidade, sugerindo uma transição suave. Mitos de criação enfatizam unidade. Todos os humanos vêm de um barro comum, moldado por mãos divinas. Cunhas pressionadas criam imagens de deuses com ferramentas, cavando o primeiro canal ou plantando a primeira árvore. Esses achados nos levam a questionar se a Suméria preservou ecos de eventos reais, onde influências externas aceleraram o progresso. Não sensacionalizamos. Os tabletes são artefatos simples, mas suas narrativas abrem portas para uma história mais vasta. Distinguimos. O texto é evidência de crenças. A sugestão de predatação é conjetura baseada em comparações com outros achados. Reis longos podem representar períodos coletivos, não vidas individuais, mas ainda assim desafiam ideias de tempo linear. Além das listas de reis e mitos que tecem narrativas de origens divinas, os registros sumérios revelam um conhecimento prático que surpreende pela profundidade. Esses tabletes não se limitam a histórias. Eles capturam observações do céu e técnicas para domar a terra, mostrando como os sumérios entendiam o mundo ao seu redor. Imagine olhares noturnos para as estrelas, onde eles notavam padrões que guiavam o plantio e a colheita. Esses padrões, gravados em argila com cunhas simples, descrevem como certas luzes no céu sinalizavam o momento de semear grãos ou preparar canais. Não era adivinhação. Era uma atenção calma ao movimento das constelações, que eles viam como guias confiáveis para as estações.
Tabletes encontrados em templos listam posições de pontos brilhantes que se movem devagar, ajudando a prever quando os rios encheriam com águas frescas. Essa observação astronômica se entrelaçava com a vida diária. Um sacerdote marcava em um tablete o alinhamento de estrelas com o nascer do sol, para que agricultores soubessem quando abrir diques. Os sumérios viam o céu como um relógio natural, com ciclos que repetiam sem falhas, permitindo que planejassem o ano inteiro. Evidências vêm de inscrições que descrevem deuses associados a esses corpos celestes, como uma deusa ligada à lua que controlava as marés dos rios. Mas por trás dos nomes divinos há descrições práticas, como seguir o caminho de uma estrela errante para medir o tempo entre cheias. Essa sofisticação surge em tabletes de escribas que copiavam mapas estelares, usando argila para esboçar linhas que conectam pontos no céu. Não há mistério exagerado. É um entendimento sereno de como o alto influencia o baixo, ligando observação à ação. Passando para as façanhas de engenharia, os registros destacam sistemas de irrigação que transformavam desertos em campos verdes. Rios imprevisíveis eram domados por canais longos, cavados com ferramentas de cobre e pás de madeira, guiando água para terras secas. Tabletes descrevem técnicas simples, mas eficazes, diques de terra compacta para conter inundações e valas que distribuíam umidade como veias em uma folha. Agricultores anotavam em argila como medir o fluxo da água com paus graduados, ajustando o curso para evitar erosão. Essa prática implicava um conhecimento profundo do solo. Eles sabiam que certas argilas retêm água melhor, misturando-as com areia para criar barreiras duráveis. Um tablete pode relatar como uma cidade construiu um canal principal que se ramificava em riachos menores, nutrindo pomares de tâmaras e campos de cevada. Os sumérios observavam como a água penetrava a terra, prevendo onde o solo absorveria mais, e ajustavam os caminhos com base nisso. Essa engenharia não era obra de um dia, era um esforço coletivo, registrado em contratos que dividiam tarefas entre famílias. Evidências arqueológicas confirmam ruínas de canais paralelos ao rio, com traços de sedimentos que mostram uso prolongado. Os tabletes adicionam detalhes curiosos, como o uso de portões de madeira para regular o fluxo, ou barreiras de juncos trançados para filtrar detritos. Essa compreensão do mundo se estendia a construções maiores, como os zigurates que subiam em degraus, projetados para captar ventos e vistas do horizonte. Eles anotavam como alinhar essas torres com o sol para rituais, misturando engenharia com crenças. Técnicas de irrigação incluíam poços rasos, cavados em pontos onde o lençol freático subia, acessíveis com cordas e baldes de couro. Os registros mostram planejamento. Um líder marcava em tablete os pontos onde canais cruzavam, evitando conflitos por água. Essa sofisticação sugere mentes que viam conexões entre céu, rio e solo, prevendo como uma cheia poderia encher reservatórios para secas. Não há claims grandiosos, apenas práticas que sustentavam uma sociedade estável. Outro aspecto curioso é o conhecimento de metais. Tabletes descrevem fundição de cobre em fornos de barro, misturando com estanho para endurecer lâminas usadas em arados. Essa técnica permitia cavar terra mais fundo, expandindo campos irrigados. Observações astronômicas ajudavam aqui também. Eles ligavam certas estrelas a estações de mineração, quando rios baixos revelavam depósitos. Os sumérios usavam argila para moldar moldes, derretendo metais com carvão de madeira, criando ferramentas que facilitavam a engenharia. Evidências em tabletes incluem receitas simples, quantidades de minério misturadas com fluxos para purificar.
Essa integração de céu e terra mostra um entendimento holístico, onde práticas diárias se baseavam em padrões observados. Ruínas de fornos e canais confirmam os textos, ilustrando como esses conhecimentos se aplicavam. A irrigação, por exemplo, criava redes que se estendiam como raízes, conectando vilas distantes em uma teia de prosperidade. Tabletes de administradores listam reparos em diques após chuvas, mostrando manutenção contínua. Essa atenção aos detalhes implica uma visão sofisticada do equilíbrio natural. Perturbe o rio e o campo sofre. Alinhe com as estrelas e a colheita flui. Os registros capturam isso em linhas cotidianas, sem alarde, revelando "é-mi". Essa atenção aos detalhes nos leva agora a cenários científicos que se entrelaçam com as pistas dos registros sumérios, apoiados por achados arqueológicos que iluminam a dispersão humana inicial. Os textos antigos, com suas narrativas de origens mistas e reis de eras estendidas, sugerem que a humanidade se espalhou de formas mais complexas do que as histórias lineares que contamos. A ciência moderna, através de estudos genéticos e fósseis, oferece vislumbres que ecoam essas sugestões, sem forçar conexões forçadas, mas alinhando padrões observados com calma. Evidências genéticas vêm de amostras de ossos antigos, analisadas em laboratórios para mapear linhagens que se ramificam como rios de um manancial comum. Esses estudos mostram como grupos humanos migraram por terras vastas, levando traços que se misturam em populações distantes, semelhante às histórias sumérias de deuses espalhando sementes de civilização. Por exemplo, padrões genéticos indicam fluxos de pessoas que cruzaram planícies e montanhas, deixando marcas que se conectam a regiões onde os sumérios floresceram. Isso é apoiado por múltiplas fontes. Fósseis de ancestrais encontrados em cavernas e abrigos rochosos, combinados com traços genéticos em populações atuais, que traçam rotas antigas. Não se trata de uma prova direta dos mitos, mas de um alinhamento sereno, onde as listas de reis sumérias, com seus reinados longos, podem refletir memórias coletivas de dispersões reais que duraram gerações. A arqueologia respalda isso com ferramentas e cerâmicas semelhantes, espalhadas por sítios distantes, sugerindo trocas que precedem as cidades sumérias. Esses cenários científicos distinguem o sólido do especulativo. Evidências de múltiplos locais, como vales e costas, confirmam migrações amplas, enquanto achados isolados em um só sítio permanecem como pistas isoladas, merecendo mais escavações para confirmação. Imagine traços genéticos como fios tecidos em uma tapeçaria, revelando como ancestrais sumérios compartilhavam linhagens com grupos de terras remotas, alinhando-se às narrativas de criação que falam de humanos moldados em barro comum. Fósseis de crânios e ossos, preservados em solos secos, mostram adaptações que coincidem com as migrações descritas indiretamente nos textos. Corpos que se ajustam a climas variados, de florestas úmidas a estepes abertas. Esses achados vêm de camadas estratigráficas em vários pontos, formando um quadro consistente de dispersão gradual, ecoando os mitos sumérios de deuses, guiando povos para novos vales. A transparência aqui é chave. O que é respaldado por genética e fósseis de múltiplas regiões, como padrões de mistura que ligam o Oriente Médio a áreas mais amplas, sugere uma humanidade que se espalhou cedo, possivelmente com influências culturais trocadas ao longo do caminho. Já conjecturas de um único sítio, como um tablete isolado descrevendo uma origem específica, ficam como hipóteses razoáveis, mas sem corroboração ampla, elas convidam à cautela. Os registros sumérios, com suas histórias de intervenção celestial,
podem simbolizar esses fluxos genéticos, onde grupos se unem e se diversificam, criando sociedades complexas mais cedo do que imaginamos. Estudos genéticos analisam o DNA mitocondrial, passado de mães para filhos, revelando caminhos que se entrecruzam em vales férteis, alinhando-se às listas de reis, que sugerem continuidade de linhagens antigas. Fósseis de dentes e ferramentas, encontrados em contextos semelhantes, apoiam isso. Marcas de uso em ossos que indicam dietas variadas, refletindo adaptações durante dispersões longas. Arqueologia de múltiplos sítios, de montes a planícies, mostra artefatos que viajam, como lâminas de pedra polida que aparecem em lugares distantes, ecoando as narrativas sumérias de comércio e criação compartilhada. Essa convergência não é coincidência forçada, é um padrão calmo, onde a ciência preenche lacunas deixadas pelos textos antigos. Distinguimos claramente: o respaldado vem de evidências cruzadas, como genomas sequenciados de ossos, em vários locais que traçam dispersões para além de um ponto único, sugerindo que a humanidade se ramificou em ondas suaves, semelhante aos mitos de deuses espalhando vida. Conjecturas de sítios isolados, como um fóssil em uma caverna remota, sem paralelos genéticos, permanecem especulativas, convidando mais pesquisa para conectar os pontos. Os sumérios, em seus tabletes, capturam ecos disso. Reis que governam terras unidas por rios divinos, possivelmente refletindo memórias de migrações reais que a genética agora ilumina. Esses cenários científicos nos mostram a dispersão humana como um fluxo natural, entrelaçado com o tempo profundo, onde ancestrais se movem como sementes ao vento, plantando raízes em solos variados. Evidências de múltiplas fontes, fósseis em camadas sobrepostas, traços genéticos em populações que ecoam padrões antigos, constroem um quadro sólido, alinhando-se às hints sumérias sem exageros. Um exemplo sereno é como padrões genéticos de tolerância a certos alimentos se espalham junto com ferramentas de moagem, ligando dispersões a práticas sumérias de cultivo. Isso é apoiado por achados arqueológicos em rede, não isolados, reforçando a ideia de uma história humana interconectada. Hipóteses de um só lugar, como uma origem pinpoint, em um vale específico sem ecos genéticos amplos, ficam como possibilidades, mas a ciência prefere o que se confirma por caminhos múltiplos. Os mitos sumérios, com deuses descendo para guiar povos, podem ser metáforas para esses fluxos, onde a dispersão traz conhecimento que floresce em civilizações. Essa abordagem transparente nos permite ver como a arqueologia e a ciência dialogam com os textos antigos, esclarecendo dispersões que mudam nossa visão do passado sem promessas vazias. Fósseis de mãos que seguravam lanças, encontrados em sítios conectados por rotas antigas, alinham-se às narrativas de criação trabalhadora, sugerindo que humanos se espalharam carregando habilidades compartilhadas. Genética revela misturas que se assemelham às uniões divinas humanas descritas, mas sempre com honestidade. O que é fato vem de dados cruzados, o resto é reflexão informada. Assim, esses cenários nos convidam a considerar como as pistas sumérias se entrelaçam com evidências científicas, pavimentando o caminho para visões arqueológicas que exploram trocas culturais entre terras distantes, como rios que carregam histórias de um lugar ao outro. Esses cenários científicos, com suas evidências genéticas e fósseis que traçam dispersões humanas, se conectam diretamente aos achados arqueológicos que pintam um quadro de trocas culturais vivas e influências que fluem entre terras. Escavações em sítios sumérios e além revelam artefatos que não surgem do nada,
mas chegam carregados por rotas antigas, desafiando a ideia de que sociedades se desenvolvem sozinhas, isoladas em seus vales. Em vez disso, os achados mostram conexões que se estendem como rios, carregando histórias de terras distantes, trazendo ferramentas, símbolos e práticas que se misturam em uma tapeçaria compartilhada. Arqueólogos desenterram cerâmicas com padrões que aparecem em vilas sumérias e em colinas remotas, sugerindo que mercadores ou viajantes levavam não só bens, mas ideias que moldavam crenças e técnicas. Um vaso de argila, moldado com mãos há muito silenciadas, pode carregar motivos de animais ou estrelas que ecoam em tabletes de lugares distantes, indicando que influências cruzavam desertos ou montanhas, alterando como as pessoas viam o mundo. Esses cenários arqueológicos distinguem o concreto do interpretado. Os objetos existem, tocados e catalogados, mas as trocas que eles implicam vêm de padrões observados em múltiplos sítios, não de suposições soltas. Por exemplo, lâminas de pedra polida, afiadas com técnicas que se repetem em regiões separadas por rios largos, sugerem que artesãos sumérios aprendiam métodos de vizinhos, integrando-os em seus próprios canais e templos. Isso desafia visões de isolamento. Em vez de uma civilização crescendo sozinha, os achados apontam para redes onde sementes de conhecimento se espalhavam como pólen ao vento, enriquecendo o solo cultural. Escavações em vales férteis revelam selos cilíndricos, rolos de pedra com imagens gravadas, que selavam tabletes sumérios, mas cujos desenhos de deuses ou cenas de caça aparecem em artefatos de terras ao norte ou leste, como se rios invisíveis levassem esses símbolos para longe. Esses selos, rolados sobre argila úmida para deixar impressões, mostram figuras híbridas ou rituais que se repetem, indicando que crenças em criações divinas não eram exclusivas dos sumérios, mas compartilhadas por meio de contatos. A evidência é sólida. Centenas de itens semelhantes em contextos diferentes, datados por estilos e solos sobrepostos, confirmando trocas reais. Hipóteses surgem quando ligamos isso a narrativas sumérias de deuses ensinando ofícios, possivelmente ecoando influências humanas de fora, mas sem prova direta de quem viajou. Fica como reflexão razoável. Outro achado é o cobre moldado em formas que variam ligeiramente entre sítios. Lâminas sumérias com ligas que lembram técnicas de minas distantes, trazidas por caravanas que seguiam trilhas de comércio. Esses metais, derretidos em fornos simples, aparecem em ferramentas para irrigação que se espalham, desafiando o isolamento ao mostrar como uma inovação em um lugar se adaptava em outro, como água que nutre campos separados. A arqueologia de múltiplos locais, de ruínas em planícies a abrigos em encostas, revela contas de conchas ou pedras preciosas que serviam como moeda, circulando além das fronteiras sumérias, ligando economias em uma rede sutil. Isso sugere que o desenvolvimento não era linear e solitário. Era um fluxo onde ideias de cultivo ou escrita se entrelaçavam, como raízes que se conectam sob a terra, sustentando o crescimento conjunto. Distinguimos com clareza. Os artefatos viajam, comprovado por composições químicas de metais ou padrões de cerâmica que se repetem, apoiando trocas reais. Já a ideia de que deuses representavam esses viajantes estrangeiros é conjetura, baseada em leituras literais de mitos, mas sem ossos ou marcas que confirmem. Escavações em portos antigos ao longo de rios mostram ânforas com resinos ou tintas de fontes remotas, usadas em rituais sumérios que honravam origens mistas, ecoando as histórias de criação
onde humanos recebem dons de fora. Esses cenários arqueológicos nos levam a ver a Suméria não como um ponto isolado, mas como um nó em uma teia maior, onde influências de terras distantes, talvez de planícies ao norte, com seus pastores, ou costas com pescadores, chegavam como sementes em solos férteis, acelerando o progresso. Um tablete com lista de bens trocados menciona peles ou madeiras de além do vale, sugerindo contatos que traziam não só materiais, mas visões de mundo que se fundiam às crenças locais. Isso desafia teorias de crescimento fechado. Os achados mostram que sociedades se enriquecem por conexões, com cerâmicas que evoluem, misturando estilos, como rios que se juntam para formar um fluxo mais amplo. Evidências de múltiplos sítios, como padrões em joias de ouro ou prata que se repetem, constroem um quadro de intercâmbio contínuo, sem exageros. Hipóteses sobre como essas trocas moldaram mitos, como deuses descendo para ensinar, permanecem especulativas, convidando mais escavações para ligar os pontos. Em ruínas de mercados, fragmentos de tabletes descrevem negociações com estrangeiros, usando termos que indicam línguas misturadas, reforçando que o isolamento era ilusão. Essas influências aparecem em arquitetura também. Degraus de zigurates que lembram montes sagrados de outras terras, adaptados ao Vale Sumério. A arqueologia revela, assim, um passado interconectado, onde o desenvolvimento humano flui como água entre terras, preparando o terreno para considerar cenários mais hipotéticos, inspirados nesses textos, como as ideias de seres de além, influenciando o curso da humanidade. Esses cenários arqueológicos, com suas trocas culturais que fluem como rios entre terras distantes, abrem espaço para visões mais hipotéticas inspiradas diretamente nos textos sumérios. Os tabletes não param em relatos práticos ou listas de reis. Eles tecem narrativas que, quando lidas de forma literal, sugerem influências de seres vindos do céu ou de reinos além do visível. Tratamos essas ideias como conjecturas razoáveis, extraídas das palavras gravadas em argila, sem forçar conexões com fatos concretos. A honestidade reside em reconhecer que não há evidências físicas diretas, nenhum artefato que prove visitas ou intervenções reais. Mas as descrições nos convidam a especular com calma, imaginando como mitos poderiam ecoar eventos esquecidos ou percepções antigas do mundo. Um tablete descreve seres celestiais descendo em veículos brilhantes, trazendo conhecimento para moldar a terra e os humanos. Esses seres, chamados Anunnaki nos textos, aparecem como figuras que caminham entre as pessoas, ensinando a cavar canais ou a semear grãos em solos estéreis. Lendo literalmente, isso pinta um cenário onde entidades de outro lugar chegam para guiar o surgimento de sociedades, alterando o curso da humanidade de forma intencional. Não é uma afirmação, é uma possibilidade que surge das linhas em cunha, onde deuses descem dos céus para misturar seu sangue com o barro da terra, criando trabalhadores que constroem cidades. Essa conjetura sugere que o progresso sumério, com sua escrita e irrigação, veio de lições externas, não só de tentativas locais. Mas distinguimos: os tabletes existem, com marcas que formam essas histórias, porém sem ossos ou ferramentas que confirmem presenças não humanas. É uma especulação pensativa, como olhar para nuvens e imaginar formas que explicam o vento. Outro mito gravado fala de um grande conselho no céu, onde esses seres debatem a criação de humanos para aliviar seu próprio labor em minas ou campos divinos. Literalmente, isso implica que a humanidade surge como uma intervenção planejada, com genes ou essências misturadas
para formar uma raça adaptada ao trabalho na terra. Os sumérios descrevem esses seres com vestes longas e auras que iluminam a noite, chegando em tempos de caos para ordenar o mundo. Essa ideia hipotética nos leva a considerar se relatos de estrelas caindo ou luzes no céu, comuns em tabletes, ecoam observações reais de algo além do comum, talvez cometas ou fenômenos que inspiraram lendas de guias celestiais. Sem evidência física, como marcas em rochas ou metais estranhos, fica como uma reflexão razoável. Talvez os sumérios codificassem memórias de contatos com povos distantes, elevados a status divino em suas narrativas. Imagine esses seres como viajantes de terras remotas, cruzando mares ou céus em barcos alados, trazendo sementes de conhecimento que florescem em vales férteis. Os textos sugerem que eles estabelecem leis e templos, integrando-se à sociedade para ensinar o equilíbrio entre rio e solo. Essa conjetura altera nossa visão. Em vez de evolução solitária, há um impulso de fora que acelera o humano, tornando civilizações como a Suméria pontos de convergência. Honestamente, arqueólogos buscam em vão por provas tangíveis. Nenhum tablete mostra diagramas de máquinas ou materiais incomuns. Mas a ausência não invalida a especulação. Ela a mantém aberta, convidando-nos a ponderar sem pressa. Um relato específico descreve um ser chamado Enki, emergindo das águas profundas, mas com origens no firmamento, para fertilizar a terra com sua semente, criando rios que nutrem a vida. Literalmente, isso poderia significar uma influência externa que traz irrigação e cultivo, como se conhecimentos de hidrologia viessem de observadores celestiais. Nós especulamos com serenidade. Talvez esses mitos preservem ecos de eventos onde forasteiros, humanos ou não, chegam para compartilhar técnicas, fundindo-se às crenças locais. Os Anunnaki, em assembleias descritas em argila, decidem o destino da humanidade, sugerindo um plano maior onde humanos servem como aliados em tarefas cósmicas. Essa ideia hipotética nos faz refletir sobre propósitos compartilhados, onde o trabalho diário ecoa missões maiores. Sem artefatos que comprovem, como fragmentos de naves ou símbolos estelares em metais, a conjetura permanece literária, mas razoável para quem lê os textos como memórias veladas. Outro cenário surge de mitos, onde esses seres guerreiam entre si, usando humanos como peões em disputas por recursos da terra, como ouro ou água. Os tabletes narram batalhas no céu que abalam a terra, com raios e trovões que moldam montanhas. Lendo ao pé da letra, isso implica intervenções conflituosas que aceleram ou atrasam o progresso humano, com sobreviventes recebendo ensinamentos para reconstruir. Especulamos calmamente. Talvez reflita guerras reais entre grupos nômades, elevadas à escala divina, ou observações de tempestades que inspiraram ideias de forças externas. A falta de evidências físicas, nenhum resíduo de armas avançadas em escavações, nos mantém honestos, transformando isso em uma ponte para o pensamento, não em fato. Esses seres voltam ao céu após cumprir sua tarefa, deixando humanos para gerir o mundo, mas prometendo retornar em tempos de necessidade. Essa partida, gravada em hinos de argila, sugere um ciclo de influência intermitente, onde o conhecimento some e reaparece como ciclos de estações. Hipoteticamente, isso poderia explicar lacunas na história humana, onde avanços surgem de repente, como a escrita em cunha que emerge plena nos tabletes sumérios. Nós convidamos a especulação. Imagine esses retornos como ondas de inovação, trazidas por mensageiros do alto, integrando-se sem deixar traços materiais.
Os mitos descrevem humanos recebendo linguagem e leis desses seres, como se a comunicação fosse um dom celestial para unir povos. Essa conjetura nos leva a questionar origens da sociedade organizada, vendo-a como herança de guias que partiram, deixando pistas em narrativas. Sem provas diretas, como inscrições em línguas híbridas ou ferramentas incomuns, a ideia floresce como reflexão serena, enriquecendo nossa curiosidade sobre o passado. Um tablete finaliza com uma profecia de retorno, onde os céus se abrem novamente para julgar ou ajudar. Literalmente, isso pinta um futuro entrelaçado com o passado, onde influências externas moldam ciclos humanos. Especulamos sem drama. Talvez esses mitos capturem uma visão cíclica do tempo, onde o céu e a terra se tocam repetidamente, inspirando a resiliência suméria. A ausência de evidência física reforça a transparência. São palavras em argila, não relíquias concretas, mas nos permite imaginar com mente aberta, conectando mitos a possibilidades que desafiam o linear. Esses cenários hipotéticos, nascidos de leituras literais, nos guiam para reflexões mais profundas, onde as ideias sumérias de criação e destino questionam não só origens, mas o propósito humano em um cosmos interconectado, convidando-nos a explorar visões filosóficas que emergem desses textos antigos. Esses cenários hipotéticos, nascidos de leituras literais dos textos sumérios, nos levam agora a reflexões filosóficas que emergem naturalmente das narrativas de criação e destino gravadas em argila. Os sumérios não viam a existência humana como um acidente isolado. Eles a descreviam como parte de um plano maior, onde deuses teciam o tecido da vida com intenções claras. Nesses relatos, humanos surgem para servir, para trabalhar a terra e manter o equilíbrio entre o céu e o solo, questionando o que significa nosso lugar nesse arranjo. Imagine uma visão onde o propósito da humanidade não é dominar, mas participar de um ciclo que liga o individual ao cósmico, uma ideia que os tabletes sussurram através de hinos e listas. Essa perspectiva filosófica, inspirada nos registros, nos convida a ponderar nossas origens, não como um começo vazio, mas como um ato deliberado, moldado por forças que veem o humano como peça essencial em um quadro maior. Não há drama nisso. É uma contemplação serena sobre como fomos formados para conectar o mundano ao eterno, alterando nossa compreensão de si mesmos sem pressa ou alarde. Os mitos sumérios de criação, por exemplo, falam de humanos emergindo do barro misturado com essência divina, criados para aliviar o fardo dos deuses que cavavam canais e colhiam frutos. Essa narrativa sugere um propósito prático: a vida humana como uma extensão do trabalho cósmico, onde cada gesto diário, plantar sementes ou guiar águas, ecoa tarefas maiores. Filosoficamente, isso nos leva a questionar se nosso sentido de existência reside no serviço ao todo, em vez de na busca solitária por realização. Os tabletes com suas linhas em cunha, que descrevem deuses debatendo o destino humano, pintam um quadro onde o nascimento não é aleatório, mas planejado, com humanos destinados a navegar entre ordem e caos. Essa visão rechape nossa autocompreensão. Em vez de seres isolados em um universo indiferente, somos elos em uma cadeia que se estende do solo ao céu, convidando-nos a refletir sobre como ações simples contribuem para um equilíbrio maior. Distinguimos aqui o que os textos oferecem: evidência de crenças antigas em um destino entrelaçado, versus a especulação de que isso reflete uma verdade universal sobre propósitos compartilhados. Sem provas além das palavras em argila, tratamos isso como reflexão informada, uma lente
para ver como os sumérios entendiam a vida como interdependente, onde o humano não domina a natureza, mas a complementa. Outro aspecto filosófico surge nas histórias de destino, onde reis e povos seguem caminhos traçados por deuses, com vidas que fluem como rios, guiados por margens invisíveis. Os registros descrevem humanos recebendo leis e linguagem como dons, sugerindo que nosso livre-arbítrio opera dentro de um quadro predeterminado, questionando o quanto controlamos nosso rumo. Essa ideia nos convida a uma serenidade filosófica. Talvez o propósito seja alinhar-nos com esses fluxos, encontrando significado no ato de participar, não em resistir. Rechape isso nossa visão de nós mesmos, como criadores passivos de destino, em vez de meros espectadores. Os sumérios viam o humano como co-criador, moldando o mundo enquanto é moldado por ele. Especulamos calmamente que essas narrativas capturam uma intuição profunda sobre origens. Se fomos formados para um papel específico, então nossa existência carrega um peso quieto de responsabilidade, conectando o individual ao coletivo. Os tabletes de hinos a Enki, Deus que dá vida ao barro, enfatizam uma criação que une o material ao espiritual, sugerindo que o propósito humano envolve harmonizar corpo e espírito em tarefas cotidianas. Filosoficamente, isso questiona se nossas origens divinas, mesmo como metáfora, nos tornam guardiões de um legado maior, alterando como nos vemos, não como acidentais, mas como intencionais no grande esquema. Sem sensacionalismo, reconhecemos que esses textos são produtos de uma mente antiga, mas sua influência perdura, convidando-nos a refletir sobre o destino como um rio que carrega todos, onde cada um contribui para o fluxo sem dominá-lo. Nesses cenários, a especulação informada se mistura à evidência dos tabletes. As descrições de criação, como ato colaborativo entre deuses e barro, indicam uma visão onde humanos herdam um papel de equilíbrio, rechapeando nossa autocompreensão para incluir humildade perante o cosmos. Imagine ponderar o destino sumério em uma noite quieta. Reis listados em argila seguem caminhos divinos, sugerindo que nosso propósito pode ser similar, guiado por forças que nos formam para servir o todo. Essa reflexão serena nos leva a questionar origens não com dúvida ansiosa, mas com curiosidade calma, vendo a humanidade como ponte entre o terreno e o vasto. Os mitos de fadiga divina, onde humanos aliviam o labor celestial, implicam um propósito de parceria, alterando como entendemos nosso lugar. Somos ajudantes no ciclo da existência, não reis absolutos. Distinguimos honestamente. Os textos provam crenças em destino entrelaçado. A ideia de um plano universal é conjetura razoável que enriquece a contemplação. Essa filosofia suméria nos convida a uma autovisão mais ampla, onde origens moldam um propósito sem rigidez, permitindo que encontremos significado em atos simples como cultivar a terra ou compartilhar histórias. Sem drama, é uma lente para ver que o humano prospera na conexão, questionando se fomos criados para unir o que está separado, rechapeando nossa essência como seres de interdependência. Os registros, com suas visões de criação e destino, abrem portas para essa reflexão, onde especulamos que o legado sumério nos lembra de um propósito quieto, existir como parte de algo maior, convidando-nos a abraçar isso com serenidade. Nesses cenários filosóficos, a mistura de texto e pensamento nos leva a uma compreensão renovada, onde origens não definem limites, mas possibilidades, preparando o terreno para examinar as uelas culturais curiosas que esses textos deixam, como rituais e artes que revelam mundos híbridos de humano e divino. Essas reflexões filosóficas
tecidas a partir das narrativas sumérias de criação e destino, nos guiam agora para as uelas culturais curiosas que permeiam as práticas dessa civilização antiga. Os sumérios deixaram marcas em rituais e artes que revelam uma visão do mundo onde o humano e o divino se entrelaçam sem barreiras rígidas, como raízes que se fundem no solo fértil. Essas práticas não eram complicadas ou distantes. Elas faziam parte do dia a dia, usando materiais simples como argila, pedra e fibras, para expressar crenças que uniam o visível ao invisível. Considere os rituais em templos, onde pessoas comuns se reuniam ao amanhecer para oferecer grãos ou água fresca a figuras divinas esculpidas em barro. Esses atos eram diretos. Uma mão estendida com uma tigela de cevada, murmurando palavras que pediam equilíbrio para os rios e as colheitas. Não havia espetáculos grandiosos. Era uma troca quieta, como conversar com um vizinho sobre o tempo, mas dirigida a forças que guiavam a vida coletiva. Essas oferendas, registradas em tabletes próximos, mostram como os sumérios viam o divino não como algo remoto, mas entrelaçado nas tarefas diárias, como irrigar um campo ou tecer uma rede de pesca. Um ritual típico envolvia caminhar em procissão ao redor de um altar de tijolos, tocando o solo com os pés descalços para honrar a terra que nutria todos. Essa simplicidade destacava a maravilha de suas crenças. Em um mundo de rios imprevisíveis, eles encontravam consolo na ideia de que humanos e deuses compartilhavam o mesmo ciclo de dar e receber, criando uma visão inclusiva onde cada pessoa contribuía para o todo. As artes sumérias capturam isso de forma vívida, com imagens que fundem formas humanas e animais em seres híbridos, como se o mundo natural e o espiritual fossem um só. Em selos cilíndricos de pedra, rolados sobre argila úmida, aparecem figuras com corpo de homem e cabeça de touro, ou asas de ave unidas a pernas fortes, representando guardiões que vigiavam templos e canais. Esses desenhos não eram fantasias elaboradas. Eram traçados com linhas simples, usando uma cunha para pressionar formas que se repetiam em tabletes e paredes de casas. Um selo pode mostrar um ser híbrido carregando um cesto de frutos, simbolizando como o divino ajudava no trabalho humano, misturando a força de um animal com a inteligência de uma pessoa. Essa fusão revela uma cosmovisão onde as fronteiras entre espécies e reinos se dissolvem, convidando à contemplação de como a natureza inspira o sagrado. Arqueólogos desenterram estátuas pequenas de argila, moldadas à mão, com traços que combinam olhos expressivos de humanos e chifres curvados de bois, colocadas em nichos de residências para proteger famílias durante as noites. Essas peças, endurecidas ao sol ou no fogo, serviam como lembretes diários de que o divino habita o comum, transformando um lar simples em um espaço de conexão. A maravilha reside na diversidade dessas crenças. Nem todos os híbridos eram ferozes. Alguns dançavam em relevos de templos, com caudas de peixe e braços erguidos, celebrando a abundância dos rios que traziam vida. Os sumérios usavam esses motivos em joias de cobre, penduradas no pescoço de crianças ou artesãos, como talismãs que uniam o corpo ao espírito, enfatizando que a existência humana floresce na mistura de elementos. Rituais noturnos, descritos em hinos gravados, envolviam acender fogueiras ao redor de figuras híbridas, pintadas com ocres da terra, contando histórias que ligavam ancestrais a animais sagrados, como se o rugido de um leão ecoasse orações antigas. Essa prática cultural destaca a simplicidade. Materiais ao alcance, como argila do rio ou pedras polidas à mão, para criar mundos onde o híbrido representa harmonia, não divisão. Uma parede de templo
decorada com frisos de seres alados guiando humanos por canais, mostra como as artes serviam de janela para crenças que viam o divino como parceiro na jornada diária. Não era uma visão rígida, variava entre vilas, com alguns rituais focando em híbridos aquáticos para pescadores e outros em formas terrestres para agricultores, revelando a riqueza de perspectivas que enriqueciam a sociedade. Esses elementos culturais nos convidam a admirar a diversidade sem julgamento. Os sumérios encontravam maravilha na fusão, onde um ser com asas e mãos humanas simbolizava a capacidade de elevar o cotidiano ao eterno. Tabletes com esboços de rituais descrevem danças onde participantes imitavam híbridos, movendo-se como aves sobre a terra, para invocar chuvas que fertilizavam os campos. Essa integração de arte e prática cultural pinta um quadro sereno de uma cosmovisão que abraça o múltiplo, onde humanos, animais e deuses se entrelaçam em um fluxo natural. A simplicidade desses traços, linhas curvas em argila, formas moldadas sem ferramentas complexas, sublinha a acessibilidade das crenças, permitindo que todos, de reis a camponeses, participassem da maravilha. Em um selo encontrado em uma casa comum, um híbrido com corpo de peixe e torso humano segura uma planta, ilustrando como as artes capturavam a crença em ciclos. Essas uelas culturais, com seus rituais e artes, que fundem o humano ao divino em formas híbridas, se conectam agora a uma metáfora simples que une todas as evidências e cenários explorados até aqui. Os tabletes antigos funcionam como cartas esquecidas de ancestrais, enviadas através do tempo profundo e enterradas em camadas de solo, esperando que as desenterremos para ler mensagens que esclarecem o passado sem complicações. Essas cartas, placas de argila com marcas em cunha, não chegam com selos elaborados ou papéis finos. Elas são diretas, moldadas à mão para registrar o que importava. Trocas diárias, crenças em criações mistas e observações do céu que guiavam a vida. Elas ligam as evidências arqueológicas, como selos com híbridos e canais preservados, aos cenários científicos de dispersões genéticas e migrações que ecoam narrativas de origens compartilhadas. Imagine abrir uma dessas cartas, linhas que descrevem deuses moldando humanos de barro, se entrelaçam com achados de ferramentas semelhantes em terras distantes, sugerindo que as histórias sumérias capturam fluxos reais de conhecimento, não isolados em um vale. Essa metáfora esclarece como os tabletes servem de ponte. Eles unem o concreto, tabletes reais tocados em escavações, aos hipotéticos, como influências celestiais que podem refletir trocas humanas antigas, sem forçar interpretações. As evidências de irrigação e astronomia, gravadas nessas cartas, se alinham com fósseis e padrões genéticos que mostram adaptações em ambientes mutantes, pintando um quadro onde o tempo profundo não é vazio, mas cheio de conexões quietas. Os cenários filosóficos, inspirados em mitos de destino, ganham clareza aqui. Essas cartas nos lembram que os ancestrais viam o humano como parte de um todo maior, com propósitos que se estendem além do visível. Não há necessidade de decifrar enigmas ocultos. Basta ler as marcas simples para ver como rituais de oferendas em templos ecoam práticas de comunidades que se espalhavam, levando símbolos híbridos como sementes ao vento. Essa união de evidências e cenários, através da lente dessas cartas esquecidas, nos mostra a Suméria não como um fim isolado, mas como um capítulo em uma narrativa maior, onde o passado se revela camada por camada, como o solo que as preserva. Os tabletes, como missivas de família longínqua, trazem vozes que falam de reis com reinados estendidos
e deuses que descem, ligando achados arqueológicos de cerâmicas trocadas a hipóteses de influências externas que aceleram o progresso. Eles esclarecem sem alarde. As listas de reis, por exemplo, podem ser memórias coletivas de dinastias que duram gerações, apoiadas por genética que traça linhagens amplas, unindo o mítico ao mensurável. Essa metáfora das cartas também destaca a honestidade dos registros. Nem tudo é claro ou completo. Fragmentos quebrados sugerem mais do que dizem, convidando-nos a preencher lacunas com cautela, não com saltos. Evidências de múltiplos sítios, como padrões em selos que se repetem, se conectam aos cenários arqueológicos de trocas, mostrando como essas cartas viajavam com mercadores, espalhando ideias que desafiam visões de desenvolvimento solitário. Os híbridos em artes, descritos em linhas de argila, ecoam cenários hipotéticos de seres guias, possivelmente inspirados em forasteiros reais, cujas histórias se elevaram a divino. Assim, os tabletes unem tudo em um fluxo sereno, do cotidiano de irrigação aos reflexos filosóficos de propósito, revelando um passado interconectado que nos convida a olhar além das narrativas simplificadas. Esses achados, reunidos como cartas de ancestrais, nos levam agora a uma reavaliação calma das narrativas históricas modernas que contam nossa história humana. Tradicionalmente, vemos o passado como uma linha reta, de caçadores nômades a vilas fixas, com civilizações surgindo devagar em isolamentos regionais, baseadas em evidências de ferramentas e ossos que marcam progressos graduais. Mas os registros sumérios, com suas histórias de origens mistas e conhecimentos avançados, sugerem que essa linha pode ter curvas e conexões que não consideramos por completo. Não se trata de derrubar tudo de uma vez ou proclamar revoluções. É uma oportunidade honesta para ajustar o quadro, incorporando pistas que mostram trocas antigas e influências compartilhadas sem exageros. Por exemplo, as listas de reis com eras longas desafiam a ideia de um surgimento súbito de sociedades complexas, convidando-nos a ver dinastias estendidas ou memórias coletivas que a genética agora corrobora em dispersões amplas. Essa reavaliação não sensacionaliza. Reconhecemos que os tabletes são produtos de uma cultura específica, mas suas descrições de intervenções divinas podem ecoar eventos reais de contatos entre grupos, alterando narrativas que ignoram redes de comércio precoce. A arqueologia moderna, com escavações que revelam cerâmicas idênticas em terras distantes, apoia isso sem drama. Ecoa um ajuste simples, como adicionar ramos a uma árvore genealógica que antes parecia linear. Os mitos de criação, onde humanos surgem para trabalhar ao lado de deuses, promptam-nos a questionar se o propósito humano sempre envolveu parcerias, não só sobrevivência solitária, enriquecendo histórias que focam apenas em adaptações biológicas. Honestamente, distinguimos. O que os sumérios registram são crenças, mas alinhadas com evidências científicas de migrações que misturam traços culturais, sugerindo que nossa história é mais entrelaçada do que isolada. Essa visão prompta uma narrativa mais inclusiva, onde o tempo profundo inclui fluxos de ideias que aceleram o progresso, sem negar os passos graduais de evolução. Não há necessidade de reescrever livros inteiros. Basta pausar e considerar como as cartas sumérias preenchem lacunas, mostrando que civilizações como a deles florescem em contextos de troca, não em vazios. Cenários hipotéticos de influências externas, inspirados. Esses cenários hipotéticos de influências externas, inspirados nos textos sumérios, nos trazem de volta a uma reflexão serena sobre como a realidade científica se entrelaça com a especulação informada que emerge desses registros antigos.
Os tabletes de argila, com suas marcas em cunha, que capturam narrativas de origens e conhecimentos práticos, oferecem um equilíbrio delicado entre o que podemos tocar e medir e o que convidamos a imaginar com base em pistas sutis. Não há conflito aqui. Em vez disso, há uma harmonia quieta, onde a ciência ilumina o concreto, como padrões genéticos que traçam migrações ou ruínas de canais que mostram engenharia real, enquanto a especulação abre portas para considerar como crenças antigas podem ecoar eventos maiores, sem forçar respostas definitivas. Essa mistura nos convida a uma curiosidade calma, onde o conhecido nos ancora e o hipotetizado nos expande, sempre com transparência sobre os limites de cada um. O que sabemos, por exemplo, vem de evidências tangíveis. Escavações que revelam tabletes catalogados, com descrições de irrigação, que se alinham a vestígios arqueológicos de diques e valas preservados no solo do vale. Esses achados são fatos sólidos, apoiados por análises que confirmam a durabilidade da argila e a precisão das observações astronômicas gravadas, como alinhamentos de estrelas que guiavam o plantio. A ciência moderna, através de estudos de DNA em ossos antigos, corrobora dispersões humanas que ecoam as listas de reis sumérios, mostrando linhagens que se ramificam por terras distantes, sem necessidade de intervenções divinas para explicar o fluxo. Aqui, o conhecido é claro. Padrões genéticos e fósseis de múltiplos sítios formam um quadro consistente de adaptações graduais, onde ancestrais caminhavam por paisagens em mudança, deixando ferramentas que evoluem de forma natural. Não há mistério forçado. É uma continuidade serena, como um rio que segue seu leito sem desvios dramáticos. Agora, o que permanece hipotetizado surge das leituras literais dos mitos, como as descrias de seres celestiais moldando humanos de barro, que podemos especular como metáforas para trocas culturais reais entre grupos nômades ou observações de fenômenos celestes que inspiraram lendas. Esses elementos não contradizem a ciência. Eles a complementam, convidando-nos a ponderar se narrativas de criação divina capturam memórias coletivas de inovações compartilhadas, como técnicas de metalurgia, que se espalharam por rotas de comércio. A transparência é essencial. Não encontramos artefatos que comprovem visitas externas, como materiais incomuns em escavações. Então tratamos essas ideias como conjecturas razoáveis, baseadas em textos que refletem a visão suméria do mundo, não como provas irrefutáveis. Essa distinção nos mantém ancorados, permitindo que a especulação enriqueça a curiosidade sem obscurecer os fatos. Considere como os cenários filosóficos, inspirados em propósitos entrelaçados de humanos e deuses, se misturam à realidade científica de sociedades que prosperavam por cooperação comunitária, evidenciada em tabletes de contratos e relatórios de templos. O conhecido mostra redes de troca que sustentavam vilas, enquanto o hipotetizado sugere que crenças em destinos guiados ampliavam o senso de conexão, talvez ecoando laços genéticos reais que unem populações. Não há exagero. É uma reflexão assured, onde admitimos que os sumérios viam seu passado como ponte entre o terreno e o vasto, e a ciência nos ajuda a mapear essa ponte sem completá-la por inteiro. Essa blend de realidade e especulação revela as Sumérias não como um enigma isolado, mas como um convite para explorar o tempo profundo com mente aberta, separando o que escavamos da terra do que imaginamos a partir dela. Os registros, em sua simplicidade, nos ensinam essa transparência. Tabletes que listam reis reais ao lado de mitos divinos mostram que os antigos misturavam o observável com o interpretado,
assim como fazemos hoje ao alinhar genética com narrativas antigas. O que é conhecido, dispersões apoiadas por fósseis em camadas sobrepostas, técnicas de irrigação confirmadas por ruínas, forma a base sólida, convidando-nos a uma curiosidade suave sobre o hipotetizado, como se influências míticas pudessem simbolizar ventos de mudança que aceleraram o humano. Sem pressa, essa abordagem nos permite apreciar as revelações sumérias como um todo coeso, onde a ciência esclarece o passado mensurável e a especulação nos leva a questionar com serenidade o que ainda se esconde em camadas não desenterradas. Essa reflexão nos aproxima do fim dessa jornada, mas abre espaço para considerar como essas antigas vozes conectam nossa era atual a um passado compartilhado, onde temas de sobrevivência e busca por entendimento unem gerações em um fluxo contínuo, sem divisões rígidas entre o fato e a possibilidade. Essas antigas vozes sumérias, ecoando através de tabletes de argila e ruínas silenciosas, nos conectam de forma suave ao passado, compartilhado da humanidade, tecendo um fio que une o agora aos ecos de eras perdidas. Não se trata de uma ligação dramática ou distante. É algo simples, como um caminho que segue rios antigos, levando-nos de volta a momentos onde nossos antepassados enfrentavam o mundo com as mesmas necessidades básicas que sentimos hoje. Os registros revelam temas universais de sobrevivência, onde grupos de pessoas, como os sumérios em seu vale fértil, aprendiam a guiar águas para campos, a trocar bens para sustentar famílias e a observar o céu para prever estações. Essas práticas não eram exclusivas deles. Elas ressoam em histórias de outros povos que, em terras variadas, cavavam poços ou colhiam frutos para atravessar secas, mostrando que a humanidade sempre se entrelaçou com a terra de maneiras semelhantes. A indagação surge nesses textos como uma curiosidade quieta. Os sumérios gravavam perguntas sobre origens e destinos, misturando o dia a dia com visões de forças maiores, convidando-nos a ver que a busca por entendimento é um traço comum, passado de geração em geração, como uma chama ao redor de uma fogueira. Imagine como esses temas nos ligam a eras esquecidas, onde ancestrais em planícies abertas ou margens de lagos enfrentavam inundações ou escassez, adaptando-se com ferramentas simples e laços comunitários, ecoando os canais e templos sumérios. Não há medo nisso. Apenas uma continuidade serena, onde a sobrevivência não era luta isolada, mas um esforço coletivo que florescia em vilas e rotas de comércio, unindo povos distantes em padrões compartilhados. Os registros sumérios nos mostram que essa conexão transcende o local. Narrativas de criação e reis longos sugerem que humanos sempre questionaram seu lugar, gravando histórias que preservam lições de resiliência, como domar rios para nutrir a vida ou observar estrelas para guiar jornadas. Essa ligação ao passado perdido nos enriquece sem sobrecarregar. Ela nos lembra que temas de sobrevivência, plantar sementes que brotam em solos renovados, ou formar grupos para enfrentar noites frias, formam o núcleo de quem somos, conectando-nos a antepassados que, como nós, buscavam equilíbrio entre o que a terra dá e o que a mente imagina. A indagação suméria, em hinos que pedem sabedoria aos deuses das águas, reflete uma curiosidade universal. Por que o rio muda de curso, ou de onde vêm as primeiras palavras compartilhadas ao amanhecer? Esses elementos nos unem a eras onde a humanidade emergia devagar, deixando pegadas em solos que agora cobrimos com nossos passos, sem divisão entre o antigo e o atual. Os tabletes, como guardiões quietos, preservam esses temas, mostrando que a sobrevivência envolvia não só o corpo, mas a mente que registrava, trocava
e refletia, criando uma herança que flui como um rio invisível através do tempo. Não exageramos a importância, simplesmente reconhecemos que esses registros nos ancoram em um passado compartilhado, onde a indagação sobre origens, humanos moldados de barro ou guiados por visões, ecoa nossas próprias perguntas diárias, fomentando uma sensação de pertencimento sereno a algo maior. Vilas sumérias, com seus rituais ao redor de altares de terra, ligam-se a acampamentos ancestrais onde famílias contavam histórias sob as estrelas, destacando como a sobrevivência sempre se entrelaçou com a busca por sentido, unindo gerações em um ciclo calmo de adaptação e descoberta. Essa conexão nos convida a caminhar com leveza pelo tempo profundo, vendo que os desafios de ontem, águas que transbordam ou céus que guiam, moldam o hoje sem sombras de dúvida, apenas a maravilha de sermos parte de um fluxo contínuo. Os temas universais nos aproximam das eras perdidas, onde a humanidade, em sua essência simples, sobrevivia indagando, deixando pistas que os sumérios capturaram em argila para que pudéssemos ouvir, refletindo sobre como esses ecos nos fortalecem agora. Assim, o passado compartilhado se revela não como um peso, mas como um companheiro quieto, guiando nossa própria jornada de sobrevivência e curiosidade através de um mundo que continua a se transformar devagar. E se outros segredos enterrados ainda esperam, escondidos em camadas de solo ou fragmentos de pedra, para nos revelar mais sobre as raízes da humanidade? Essa pergunta surge como um enigma gentil, não uma sombra ameaçadora, mas um convite suave para contemplar o que o tempo profundo ainda guarda em seus bolsões silenciosos. Imagine escavações futuras, desenterrando tabletes esquecidos ou marcas em cavernas que expandam as narrativas sumérias, mostrando conexões entre vales distantes ou práticas que unem povos em padrões inesperados. O mistério de nossas origens persiste assim, aberto e calmo, destacando que o que conhecemos é apenas o começo, com camadas por baixo, esperando o toque paciente de mãos curiosas. Não se trata de respostas definitivas. É a maravilha de um quebra-cabeça incompleto, onde cada achado novo, talvez um selo com símbolos híbridos ou um canal antigo que liga terras, adiciona uma peça sem fechar o todo. Essa contemplação nos leva a pausar e observar o solo ao nosso redor, como se cada pedaço de terra pudesse sussurrar sobre começos perdidos, convidando-nos a imaginar o que mais se esconde em eras que se dissolvem no esquecimento. Os registros sumérios nos preparam para isso. Eles mostram que o enigma não termina, mas evolui, com segredos que podem esclarecer dispersões humanas ou crenças compartilhadas, mantendo o mistério vivo em uma dança serena com o desconhecido. O que outros tabletes enterrados em solos férteis ou secos poderiam contar sobre influências que moldaram o humano, ou sobre jornadas que precedem os reis longos? Essa pergunta aberta nos envolve em quietude, destacando a beleza ongoing de origens que se revelam aos poucos, como um rio que desvela margens ocultas. Sem pressa, contemplamos como esses segredos potenciais nos conectam ainda mais ao vasto, onde o mistério de quem somos permanece um companheiro gentil, pronto para mais descobertas que enriqueçam nossa visão, sem resolver tudo de uma vez.